Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 892 blogs diários e minguando até 398 dias, 25 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso das vossas ajudas. Eu não posso fazer isto só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ter essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 892 blogs diários já produzidos, título Armagedon Batalha Final, parte 2. Vou produzir 7 partições, né, de 70 blogs diários com esse título Armagedon Batalha Final. Eu estou na parte 2. Subtítulo, O Pai, o Fundamento da Vida. Se vocês não viu a abertura desse título, né, O Pai, o Fundamento da Vida, vai estar na descrição do vídeo. Eu tenho por hábito colocar a abertura, né, na descrição do vídeo para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Existe tudo na minha descrição, existe um blog antes, um blog depois. Depois que você abrir ali a abertura desse subtítulo, você pode sempre antecipar, antecipar, porque tudo isso vai estar na descrição do blog, para que você possa ver um blog de outro. Eu amo muito essa descrição, muito bem relacionável para vocês fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Não deixam de fazer o processo de trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Faça isso, faça por você mesmo e não vai perder o seu tempo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs com a formação 3x4, a playlist da YouTube Music, né, e a playlist Melhor das Melhores, certo? A playlist Melhor das Melhores significa o melhor vídeo de 100 blogs diários, né, que eu tiver produzido com a playlist, né, de 100 blogs diários. Eu sempre tenho por hábito fazer playlist em 100 blog. Esse melhor da melhores é um vídeo, o melhor vídeo de 100. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser essa vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, certo? Esse vídeo, esta playlist, O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, vai estar no card. Faz o trabalho de conscientização por essa playlist O Diabo Assediou em Mim, muitíssimo interessante. Não deixe de estar relacionando ela na sua consciência, vocês têm muito a aprender com essa playlist com 40 blogs diários, O Diabo Assediou em Mim. E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vos tornará a comida dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança.
O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional e a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. E o reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus, e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Perfeito. Fazendo a percepção dos contextos e vejo quanto isso é produtivo, todos os blogs diários. Como eu tenho dito, eu também estou surpreso de tudo que fora produzido dentro deste blog diário. Quero que vocês entendam essas ideias, essas formas. O que, que eu quero dizer com surpreso? Você entende que quando uma fonte é falsa, por exemplo, você lidar direto com o corpo emocional diretamente, são pessoas que não têm acesso ao trono de Deus diretamente. Por exemplo, o que eu quero dizer? Quem tem acesso ao trono de Deus somente é aquilo que é a fonte verdadeira de Deus, aquele que tem consciência em tudo, tem consciência de tudo. Passou do corpo emocional, somos canalizado, uma sabedoria divina, somos determinados por uma consciência maior, divina, são determinados, tudo o que fora dito, são determinados por uma consciência divina. Então, quando eu faço a percepção do corpo emocional sobre aquilo que estou dando na minha expressão, eu entendo que eu também estou surpreso. Significa que a minha fonte, né, ela é uma ideia canalizada de uma fonte verdadeira, certo? Mas a partir do corpo emocional, de termos a percepção da frutificação do corpo emocional, entendendo as formas de frutificação de uma forma independente, a gente entende que a fonte verdadeira foi ferida. Vamos dizer isso só para vocês entenderem, só para que vocês façam uma percepção, né, tranquilo? Vamos entender isso, né? Porque a fonte verdadeira, aquilo que tínhamos acesso a todas as grandiosas, cara, foi ferida, foi corrompida, né, teve sangue. E é isso que justifica o pecado de todo mundo também, da mesma forma, porque da mesma forma que ele se perde, ele se volta, ele tem o poder de se voltar, uma consciência comum não tem essa grandiosidade, não tem essa relatividade. Então, tudo que eu fale aqui, eu posso estar conectando alguém à fonte, né? Ou posso fazer uma ideologia de uma falsidade, de uma coisa que eu mesmo estou negando, sei lá, qualquer coisa. Faça essa percepção que não são as mesmas coisas, certo? Ou seja, eu também estou surpresa, não estava esperando por tudo isso, certo? Entenda tudo dessa forma para que você faça uma percepção de uma coisa ou outra e faça essa consciência, certo? Eu também quero a minha liberdade de volta, como vocês também devem querer as suas, entenda isso. E tudo isso explica o quê? Eu ter uma consciência vivificada, eu pedir um relacionamento unificado, a pessoa me respeita, eu respeito ela, e isso me dá graça, isso me deixa conectado com Deus, com a fonte de Deus, e a fonte verdadeira foi destruída. Então nós temos aqui somente essa ideia de estar representando, conectando, que cada um volte para seus lugares com essas expressões certas do que está dando aqui, para que vocês façam essa interpretação em vossas consciências, certo? Ou seja, homem não tem essa grandiosidade de Deus, dessa fonte divina de criar, né, de ter a vida, fonte da vida. O homem não tem isso. A gente só temos um corpo emocional simples, certo? Quando eu me coloco no lugar de Deus por equívoco, eu passo gerar uma falsidade, certo? Esse conhecimento pode conectar muita gente à fonte de Deus, sabe? Não despreza isso, não. Não estou falando para você desprezar isso, não. Estou falando para você se voltar à sua origem, à sua fonte, se conectar a Deus, voltar para lá, né? Voltar para o homem, não. O homem resolve a sua vida, não, tá? Nada disso aqui, se você não estiver entendendo o que está sendo dito, nada que eu estou falando aqui é, serve para você. Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre explica essa nossa Bíblia significativa, com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimentos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, gastronomia e
Gastronomia perfeito. Então, faça essa percepção dessa Bíblia significativa, faça a leitura de um contexto e faça a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Vamos lá, dar continuidade no blog anterior. Se você não viu, é só vocês acessar a primeira chavinha do link, né? E vai dar diretamente com o blog antes desse, na descrição. Essa descrição perfeita para vocês fazer o trabalho de conscientização. Amo muito, né, essa forma criativa, muito bom para que vocês possam estar relacionando, fazendo um trabalho de conscientização de uma forma continuada pela descrição do vídeo. Muitíssimo prático. Vamos lá para a leitura. Para compreender mais sobre o corpo que esteja presente no tempo, vamos relacionar o valor da frutificação do corpo. Este valor vai explicar a mão de obra aplicada no comportamento. E é isto que valoriza uma empresa e que valoriza uma cidade e pode valorizar até mesmo um relacionamento pessoal e quando eu não compreender a vida. Pois a vida será o valor absoluto do corpo aplicando a fonte da vida de Deus e podendo ser confundido com a mão de obra do corpo. E tudo isto pode ser um alinhamento da fonte da vida com a força bruta do corpo e aplicando a mão de obra do corpo. Esta aplicação parece gerar uma contradição na valorização pessoal do corpo. E isto, pois, o valor real será a vida. Aqui está a, o servo bruto da relação, ou seja, coisa que eu faço para manter o cuidado bruto com outro corpo e movimentando o fruto objetivo diretamente, para que o bom servo não se engrandeça com a sua boa obra, e sendo isto apenas a graça de servir e justificando o fruto justo da relação, e sem questionar o que se move com a força bruta da relação, e sendo mais compreensivo e mais absoluto, para que esta força não contradiz o seu espírito vivificado por Deus. Perfeito. Entenda quando eu falo este espírito vivificado por Deus. Não é ainda uma fonte verdadeira, é uma coisa relativa a um corpo comum, certo? Porque a fonte verdadeira é Deus. Perfeito. Quando eu digo que a mão de obra valoriza a empresa e cidade, eu explico que este valor vai, vai se apli, vai se aplicar na empresa. Vai ser aplicado na empresa. Quando eu digo que a mão de obra valoriza a empresa e cidade, eu explico que este valor vai ser aplicado na empresa e até mesmo em um sistema que organiza uma cidade e valorizando a mão de obra dos corpos, explicando o imposto pago para o governo para que o sistema faça o ciclo correto da frutificação comercial deste corpo, comerciais destes corpos. E sem valorizar a mão de obra de outro. E quando explicando a desvalorização, explica também as coisas fora das leis dos corpos e que desvia as mãos de obras pública de um sistema formado por corpos, aplicando tudo aquilo que o corpo tocar forma um sistema. Este sistema pode ser a valorização organizada das formas de fruto, das forças brutas dos corpos que são relativas ao tempo relativo deste corpo. Perfeito. Esse aqui é muito interessante, muito bom. Vamos lá. Vamos para a expressão livre para a gente nos expressar. Aqui tudo que eu falei, né, nos blogs anteriores, até aqui, olha só,
naquilo que nós nas conclusões na que vamos chegar nesse blog diário aqui, que é perfeito. É muito interessante, muito bom, se você estiver fazendo um trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Não pegue expressão pelo ar e ache que isso vai resolver sua vida. Dedique o seu tempo. Eu convido a você dedicar o seu tempo. Eu tenho certeza você não vai perder o seu tempo. Eu tenho certeza absoluta que você não vai perder o seu tempo. Não vai, não vai. Não deixa, faz isso com prazer, com carinho. Dedique o seu tempo, senta na sua sala, sei lá, olhe as minhas expressões, o que eu estou expressando, os meus comportamentos, o jeito que eu estou falando. Tudo isso ajuda você a se conectar, a fazer o trabalho de conscientização de uma forma boa. Vamos lá para a leitura, para a expressão livre. Vamos lá fazer a expressão livre. Olha, para compreender mais sobre o corpo que esteja presente no tempo, vamos relacionar o valor da frutificação, né, do corpo. O que seria o valor da frutificação? Né? Eu vou para o meu patrão, por exemplo, eu vou lá, trabalho, produzir e ele me dá o valor real. Eu tenho aquele valor. Ele me deu é, R$ 300 por dia, vamos supor, R$ 200, um pouco de R$ 200, eu devo ganhar isso, 150, 100, 200, sei lá. Vamos supor que ele me deu R$ 200. Ele me deu R$ 200, então eu tenho um valor dessa obra, eu tenho um valor dele. Você viu que quando eu faço a percepção que eu trabalhei, que eu ganhei esse dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quero, eu estou valorizando ele, como é que eu vou gastar? Vou fazer escolha, eu vou fazer a escolha correta com esse dinheiro. Então isso vai determinar o meu ganho, a forma que eu vou gastar vai determinar, né, a valorização, a forma que eu vou valorizar ele ou não. Vamos supor que você ganhou R$ 200, mas você não está nem aí para nada, você vai lá e compra droga. Eu quero me dopar, quero fazer isso. Então, você não está valorizando o seu ganho, você não está valorizando. Mas uma pessoa que é um pai de família, que viu que é R$ 200, ele vê um monte de coisa que ele pode acrescentar para um filho, para uma coisa, para uma esposa, qualquer coisa. Então, ele vê várias possibilidades de estar realizando outra pessoa e de estar realizando das mesmas formas. Então, isso fica valorizado, né? Ou seja, o quanto, o que determina o seu ganho não é o que você ganha, ou como que você gaste ele. Se você gastar ele de uma forma correta, isso vai ser absolutamente produtivo, vai ser incrivelmente aproveitado e tudo, R$ 200 para você, você vai falar, ah, eu ganho muito dinheiro. Antigamente, quando eu comecei a minha vida, eu estava ali, né, ganhando R$ 1.000 por mês, mais ou menos isso. Eu junto com a minha esposa, um monte de coisa, falei, nossa, a pessoa ganha R$ 1.000, se eu ganho R$ 1.000, eu fico rico. Naquele tempo eu tinha a visão de fazer uma economia, de guardar o dinheiro, tinha essa percepção, né? Mas no meio do caminho eu fui, né, valorizando a experiência, o trabalho missionário, dedicando, me aplicando. Então isso escorreu tudo pelas minhas mãos, né? Não consegui pegar nada disso, certo? Qualquer coisa que você querer pensar, certo? Não era esse o plano de Deus, certo? E hoje eu estou de acordo com Deus. Tudo que Deus faz, no meu ponto de vista, é muito perfeito. Só devo graça e mais graça sobre tudo aquilo que Deus é perfeito, né, com tudo que Ele faz. Vamos lá, ó. Para compreender mais sobre o corpo que esteja presente no tempo, vamos relacionar o valor da frutificação do corpo. Este valor vai explicar mão de obra, né? Perfeito. Aplicado no comportamento, perfeito, né? E é isto que valoriza uma empresa, é isto que valoriza uma empresa, né? Isso que valoriza a empresa. Eu vou na empresa, eu vou lá com gratidão, né? Eu os produzo bem, então valoriza o funcionário, ele valoriza aquela empresa, ele valoriza aquela empresa. O funcionário também desvaloriza a empresa. Da mesma intensidade que ele pode valorizar, ele também pode desvalorizar, certo? Entenda isso, certo? Entendeu? Hoje o que nós relacionamos é só desvalorização mesmo, é crise patronal, crise funcionário e tudo, e tá mesma coisa, tá tudo certo. Sei lá, só para vocês entenderem que não é dessa forma a realidade hoje, são muito complexa daquilo que a gente tem que chegar a um conceito bom de frutificação, né, de valorização, certo? E ainda estamos caminhando, vamos dizer isso. Então vamos lá. Para compreender mais sobre o corpo
que esteja presente no tempo, vamos relacionar o valor da frutificação do corpo. Este valor vai explicar a mão de obra aplicada no comportamento. E é isto que valoriza uma empresa, né, e que valoriza uma cidade e pode valorizar até mesmo o seu relacionamento pessoal e quando eu não a compreendo a vida. Aqui eu estou gerando uma contradição sobre aquilo que é plano objetivo e sobre aquilo que é valorização pessoal. Quando eu falo valorização pessoal, eu falo diretamente de uma fonte, de um amor que não relaciona coisas objetivos. Então, quando eu trago essa ideia no meio dos planos objetivos, eu trago um equívoco, porque a minha valorização pessoal não me explica a minhas valorização materiais. Ambos são coisas diferentes, são coisas diferentes. Se eu relacionar as coisas materiais no lugar da vida, eu vou apenas fazer negócio, fazer uma coisa. Eu acho que eu estou negociando a vida, eu não tô, acho que eu estou negociando, fazendo um bom negócio. Não, eu estou, sei lá, qualquer coisa. É muito complicado. Ou seja, o corpo ele tem essa ideia de ficar presente nos relacionamentos comercial da frutificação, mas a vida ela não tem essa ideia de ficar presente na relação comercial da frutificação. Não tem, porque ela é uma realização pessoal, ela é uma forma livre de você relacionar uma coisa e outra, ela está muito ligada à sabedoria, à forma que eu vou relacionar outro corpo, não tem nada a ver com material nesse tempo, não tem nada a ver com coisas materiais, são coisas que né, e quando tiver a ver, eu vou dar de uma forma acrescentada. Eu não vou dar de uma forma cobrada, de negociar, comercializar. Quando eu acrescento a força bruta no meu amor, eu dou, não vou negociar, certo? Não vou negociar, certo? Não vou negociar. Entenda isso. Porque aí eu tenho essa ideia de fazer negócio com planos objetivos de frutificação. Eu vou para a rua e vou fazer o plano objetivo da frutificação na rua, certo? Eu vou produzir, eu vou trabalhar, sempre separado. Entenda isso? Ó, e é isto que valoriza uma empresa e que valoriza uma cidade. E pode valorizar, aqui eu direi uma contradição, ó, pode valorizar até mesmo um relacionamento pessoal e quando eu não a compreendo a vida. Você já viu que muitas das vezes as pessoas elas criam um status sobre a sua economia? Por exemplo, eu sou a pessoa mais rica do mundo. Que vale a sua riqueza, por exemplo? Que vale a sua riqueza? Que vale? Não vale nada. Você pode morrer, você pode, sei lá, não vai salvar a vida, sua vida, não vai salvar a vida de ninguém, as suas riquezas não salva a vida de sua vida, não salva a vida do seu filho, não salva nada, não salva nada. Que vale o seu dinheiro? Que vale? Que vale, nesse caso, né? Vale mais a sabedoria, vale a sabedoria, porque dessa sabedoria eu ganho longevidade, eu ganho vida longa porque eu sou sábio, eu posso produzir, certo? Aí não importa, eu posso ter dinheiro, eu posso ter, mas antes, primeiro a sabedoria, antes sabedoria, né, porque é com essa sabedoria que eu vou viver bem, que eu vou ter uma vida longa, que eu vou estar em paz com outra pessoa, vou ser relativa à minha esposa, relativa a outra pessoa, relativa ao meu patrão, eu vou ter sabedoria. Então, isso é que determina, certo, os meus valores pessoal, é a minha vida, não é os meus objetivos, entenda isso. Então, pode valorizar até mesmo o seu relacionamento pessoal. E quando eu não a compreendo a vida, né? Eu coloco os planos objetivos no meu corpo e eu sou milionário, estou resolvendo a vida de todo mundo, estou comprando a crise de cada um, as pessoas já comprando a crise de cada uma pessoa, as pessoas deixam de evoluir porque eu estou ajudando ela com o meu dinheiro, eu estou resolvendo a vida de todo mundo, blá, 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 blá. Então fica tudo ali, eu estou resolvendo. Aí todo mundo ali fica aplaudindo a pessoa, olha, que pessoa boa, que pessoa aquilo, que pessoa aquilo. Cheio, a pessoa volta para casa cheio de crise, cheio de crise, cheio de crise, certo? Entenda essas particularidades. Então, pode valorizar até mesmo o meu relacionamento pessoal e quando eu não a compreendo a vida, pois a vida será o valor absoluto do corpo, explicando a fonte da vida, né? A vida de Deus e podendo ser confundido com a mão de obra do corpo. Pode ou não pode ser confundido? Pode, pode. Eu trago ela aqui, né? Eu falo que eu sou a pessoa rica, eu trago a confusão das pessoas para mim, sei lá, qualquer coisa. Existe uma complexidade para você entender isso, ok? Entenda isso. Ou seja, vamos lá. Ó.
E pode valorizar até mesmo no seu relacionamento pessoal e quando eu não a compreendo a vida, pois a vida será o valor absoluto do corpo, explicando a fonte da vida de Deus e podendo ser confundido com a mão de obra do corpo, né? E tudo isto pode ser um alinhamento da fonte da vida com a força bruta do corpo. Quando eu falo alinhamento da vida com a força bruta, isso é possível. A força bruta ela não vai ficar ausente, mas eu estou dizendo tudo isso para que vocês compreendam as particularidades, que tem muita gente que ganha muito dinheiro com o seu trabalho, com a sua produção e acha que isso resolve a vida. Não resolve a vida. Eu tenho que ter primeiro um princípio básico da sabedoria para que eu possa acrescentar a força bruta das pessoas. Quando eu tenho um princípio básico da minha sabedoria, eu tenho um princípio, eu faço um movimento de dentro para fora, eu acrescento a força bruta para as pessoas. Mas quando eu estiver acrescentando, eu vou já estar olhando para as pessoas que estão à minha volta. E qual o tipo de bloqueio emocional que ela tem? E se eu devo ajudar ela ou não? Ou se eu devo, às vezes, fazer a percepção para que elas destrava essas coisas emocionais, certo? E fazer, continuar o processo da conscientização, continuar. Porque se eu der o dinheiro, eu encobro a crise da pessoa. E se eu encobro a crise da pessoa, a pessoa não vai evoluir, não vai evoluir. Hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, ele é muito grande a espiritualidade. A única oportunidade que as pessoas têm de evoluir suas consciências, grandiosidade. Elas nunca mais vão ter essas oportunidades de ter essas liberdades de fazer experiências com o seu corpo, fazer experiências com a sua consciência da vida, fazer experiências com o seu fruto, fazer experiências com as suas expressões, fazer experiências com tudo que tem nessa sociedade. É hoje que você tem experiência de expandir essa consciência e deixá-la grandiosa. No futuro, as coisas já vai ficar tudo legalizado, tipo assim, vai ficar tudo nos seus devidos lugares, então as coisas vai ficar repetindo, certo? Ninguém vai, sei lá, vai ficar repetindo, sei lá, ou seja, a intensidade que você tem para evoluir sua consciência, para você ficar ampla, para você ficar bem, é hoje. Porque com muita crise você consegue, evoluir ela, você cria as possibilidades, você busca você tem sabedoria e tudo isso é produtivo, entenda isso, né. Quando você chega lá em cima na velhice, você começa a olhar para trás, por exemplo, né, tudo não precisa ser velhice não, qualquer pessoa hoje que viveu um passado aí para trás, aí olha para trás, aí vê o que né, muitas coisas que aconteceu. Você vê o tanto de coisas, que você tem de graça, de estar graciado pelo presente, e porque tudo foi um conhecimento, né, e tudo foi uma experiência, e você está grato por passar por situações difíceis para que você possa, que agora você está ganhando sabedoria, está ganhando experiência, e isso está te dando muito formas de relacionar, de sabedoria, de relacionar outro corpo, entende isso? Então, tudo isto pode ser um alinhamento da fonte da vida com a força bruta. Quando eu tenho um alinhamento da fonte da vida com a força bruta, eu acrescento até mesmo a força bruta para as pessoas, né. Eu estou ajudando, eu estou, matando a fome de um mendigo, eu estou ajudando ele, né, compaixãomente, eu sei que ele não vai ter poder ele não vai ter condições de me devolver isso, esse favor que eu estou fazendo para ele, então eu faço da minha fonte. Quando eu vejo que as pessoas não têm condições de me devolver. Eu faço isso, eu faço da fonte. Significa que eu estou fazendo sem interesse, eu não estou comercializando nada, certo? Isso faz do meu interior, do meu interior. Tudo que sai do meu interior não pode ser comercializado, porque é uma fonte vivificada. Ela é como a mina que vai regando as plantinhas pelo meio do caminho e ela não volte, ela não volte, ela não volte, ela não volte, porque ela é uma coisa de graça, certo? Agora sim, os meus frutos comerciais, sim, eu vou frutificar, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, certo? Hoje em dia as pessoas falam isso de ação de graça, por exemplo, dentro da sociedade, ação de graça, você fazer ação de graça, fazer caridade, certo? Tudo isso explica aquilo que você determina pela sua fonte. Existe essas grandiosidades de expressões aqui dentro da sociedade para você entender. Ação de graça, né? Caridade, você fazer caridade, certo? Fazer caridade mesmo, você vá para, ou seja,
tudo isso te dá uma paz, uma alegria, um conforto. Na hora que você cuida de pessoa, Deus cuida de você. Na hora que você intercede por pessoa, Deus intercede por você, porque Ele é a fonte. É Ele que está te dando capacidade de você jorrar, de você estar dando, certo? Só dando, certo? Agora, quando você coloca intenção, você muda o seu comportamento que tudo vai parar. Se você coloca um interesse, muda o seu comportamento que tudo vai parar. Transforma tudo em objetivo, seja claro. Ah, eu vou pro meu patrão, vou pedir um emprego. Ah, eu vou fazer isso, mas eu quero que você faça isso para mim, fulano. Tá certo? Eu vou fazer hoje, amanhã você faz. Beleza. Então, já entendeu que tudo vai parar. Se é interesse, vai parar. Porque o que o homem toca vai começar a se tudo que o homem toca vai começar, vai parar. Tudo que o homem toca vai parar. Mas tudo que Deus dá, não. Não para, não para. Ela nasce da fonte e vai pelo riacho e vai regando as plantinhas. E vai dando. Quanto mais você dá, mais tem. Porque é uma fonte. Não vai parar, não vai parar. É uma fonte. Não vai parar, não vai parar, não vai parar. É uma fonte que está conectada à fonte grandiosa de Deus e que não vai parar, não vai parar. Ou seja, a fonte de Deus, quando está conectada na sua fonte, Deus passa a ser um só com você e você passa a ser verdadeiro, certo? Verdadeiro Deus de quanto você se permita, né? Sem interesse. Você vê, não tem interesse, então você está conectado à fonte verdadeira de Deus. Está conectado, vai mudar. Agora eu mudei os planos, eu estou com interesse nas coisas. Eu vou tocar e vou parar. Eu sei que eu vou receber alguma coisa de volta. Eu estou fazendo para me ter coisa de volta. Estou fazendo, certo? Não é ruim, não é ruim, certo? Não é ruim, mas eu tenho que fazer a percepção de que eu vou relacionar o interesse, eu vou parar as coisas de Deus, eu vou parar. Se eu relacionar o meu interesse, eu vou parar as coisas de Deus, eu vou parar, eu vou tocar, eu vou parar. Para quê? Para mim construir patrimônio, para mim construir uma coisa, para mim construir uma coisa e outra. Eu vou parar, eu vou parar. Entenda isso. Eu posso, depois disso, continuar? Posso, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é que isso não vai justificar a nossa vida, não vai justificar a nossa sabedoria, não vai justificar a nossa fonte. Isso vai ficar perdido no tempo. Você morre, tudo fica aí. Ok? Entenda isso. Então, existem essas ideias. Então, vamos lá. Ó, e tudo isso explica um alinhamento da fonte da vida com a força bruta do corpo e explicando a mão de obra do corpo, né? Explicando a mão de obra do corpo, né? Explicando a mão de obra do corpo, né? E você já viu, vamos falar isso para você entender. Quando eu falo aqui, ó, vamos lá. Eu estava falando aqui para você. Quando a gente faz uma ideia da fonte, a gente, né, sem interesse nenhum, você viu que quando você faz uma coisa, por exemplo, você explica a mão de obra, você vai no trabalho, você acrescenta para a pessoa que sente necessidade de você. Eu estou aqui nesse blog diário, estou fazendo o meu trabalho, por exemplo, na minha mão de obra. Eu tenho que dedicar uma força bruta para mim estar presente nesse blog diário, eu tenho que dedicar uma força bruta, mas suponhamos que eu estou deixando isso livre, eu não estou relacionando interesse nenhum, eu não estou tocando em nada até então, estou tocando em nada até então, então estou deixando isso tudo vir de dentro para fora, deixando, vai saindo, vai saindo. Mas você entende que a minha força bruta está aqui presente, né? Eu estou aqui, né, em pé, fazendo o trabalho, fazendo a expressão para esse blog diário, né? Fazendo a gravação, né, para esse conteúdo. Mas entenda que a força bruta está presente, né? Entenda isso. Esta explicação parece gerar uma contradição na valorização pessoal do corpo, né? Parece gerar uma contradição, né? Isto, pois, o valor real será a vida, né? E aqui está o servo bruto da relação, né? Ou seja, coisa que eu faço para manter o cuidado bruto com outro corpo, né, e movimentando o fruto objetivo diretamente, para que o bom servo não se engrandece com a sua obra, né? Você vê que quando falando do bom servo, quando se tratando de fonte, né, quando o bom servo ele não se engrandece com a sua obra, significa que as coisas estão fluindo, né? Eu vou pegar uma expressão simples para dar continuidade, né? Para que não dar complexidade. Vamos ler o texto por completo até aqui embaixo para a gente deixar o contexto falar por si. Vamos lá.
Então, para compreender mais sobre o corpo que esteja presente no tempo, vamos relacionar o valor da frutificação do corpo. Este valor vai explicar a mão de obra, explicando o comportamento, e é isto que valoriza uma empresa e que valoriza uma cidade. Pode valorizar até mesmo o relacionamento pessoal, e quando eu não compreender a vida, né? Eu não compreendo a vida, então valoriza os meus planos e objetivos. Pois a vida será o valor absoluto do corpo, explicando a fonte da vida de Deus e podendo ser confundido com a mão de obra do corpo, né? E tudo isto pode ser um alinhamento da fonte da vida com uma força bruta do corpo e explicando a mão de obra do corpo. Esta explicação parece gerar uma contradição na valorização pessoal do corpo. E aí? E isto, pois, o valor real será a vida. E é aqui que está o servo bruto da relação, ou seja, coisa que eu faço para manter o cuidado bruto com outro corpo, né? E movimentando o fruto objetivo diretamente para que o bom servo não se engrandeça com a sua boa obra, sendo isso apenas uma graça de servir, justificando o fruto justo da relação, e sem questionar o que se move com a força bruta da relação, sendo mais compreensivo e mais absoluto, sendo mais compreensivo e mais absoluto, né? Compreensão é uma coisa bonita, sabe? Quando você compreenda, você olha assim e fala, Deus, o Senhor fez muitas coisas boas, certo? Eu estou compreendendo tudo, esse movimento seu é incrível, grandiosíssimo, lindo, lindo, lindo. Você não está me sobrecarregando, às vezes você não está conectando a ignorância das pessoas a mim, você bloqueou todas as coisas aqui na internet, eu não estou lidando com a consciência de outras pessoas corruptas, eu estou só conectando a minha fonte, eu estou deixando tudo livre. Então, ó, sendo mais compreensivo e mais absoluto, para que esta força não contradiz o espírito vivificado por Deus, né? Ou muito perfeito. Aqui, nesse contexto, ele é muito, mas muito grandioso. Se você tiver no YouTube, pede a transcrição do vídeo, trabalha dele desse jeito aí. Eu estou gerando muita contradição sobre uma expressão ou outra, eu não aliei nenhuma expressão, eu dei uma coisa, eu tomei uma coisa, fazendo essas complexidades, deixando isso bem relativo para você tentar separar uma coisa do outro, certo? Muito bem completo, muito bem intenso para vocês entenderem as complexidades, certo? De tudo que está sendo dito dentro do blog diário, muito perfeito. Mas você compreendeu o quanto isso é interessante, né? A partir do momento que eu tenho interesse, eu passo a movimentar o fruto comercial, né? O fruto comercial e objetivo. Então, se eu tenho interesse, eu já paro tudo. Já não é mais de uma fonte, já não é nada do seu amor, não é nada da sua vida. Quando eu coloco o interesse, já não é mais da sua fonte, não é nada da sua vida. Eu já faço isso. Não estou dizendo que as coisas, o fruto comercial é ruim. Certo? Tem muita gente que tem dom de vender, dom de comprar, que vai de compra, ajuda um, ajuda o outro, tudo é a mesma coisa. Mas não é nada da fonte, não é nada, são coisas objetivas, são coisas que vai ficar aí na sociedade, certo? Vai montar a estrutura, né? As pessoas podem aproveitar de uma coisa ou outra, pode prosperar, mas não vai explicar aquilo que é a sua fonte, aquilo que é conexão com Deus, certo? Entenda essa ideia muito interessante. Quando eu digo que eu não Quando eu digo que a mão de obra valoriza a empresa e cidade, eu explico que este valor vai ser aplicado na empresa. Quando eu digo que a mão de obra valoriza a empresa e cidade, eu explico que este valor vai ser aplicado na empresa e até mesmo em um sistema que organiza uma sociedade. E valorizando a mão de obra dos corpos e explicando o imposto pago para o governo, para que o sistema faça o ciclo correto da frutificação comerciais destes corpos e sem desvalorização, né? Sem desvalorizar a mão de obra de outro, né? Aqui o que eu quero dizer? Já tem blog diário falando sobre a valorização, aquilo que quando você está dentro da sociedade, você
não está de acordo com a lei do corpo, né, aquilo que foi determinado pela lei do corpo. Você desvia o dinheiro da sociedade, você desvaloriza a mão de obra de outras pessoas, certo? É interessante que você deixa que os valores, as mãos de obras, os nossos comportamentos, eles são produtivos, eles são produtivos, e isso vai gerando, isso vai contribuindo para que tudo se conecta. À medida da forma que eu desconecto alguma coisa do sistema, vamos falar isso, desconecto alguma coisa do sistema, eu desvalorizo outras pessoas para me valorizar. Eu acredito, entende? Hoje é Guerra Fria, nada está fora do lugar, tudo bom para fazer um trabalho de unificação, né? É isso aí. Vocês estão no plano de Deus da mesma forma. Mas o que eu quero dizer, quando você desconecta do sistema, você vai fazer uma coisa, buscar independente, você pode gerar crise para o seu corpo, você pode trazer consequência grave. A lei do corpo ele é muito cruel, ele não aceita que você erre com ele, não aceita que você erre. Pode olhar aí, né, qualquer coisa que você faz com o corpo emocional, que você vai ele é muito bruto, ele é muito violento, ele é violento. Por exemplo, vamos supor que você está brigando com uma pessoa por causa de dinheiro. "Ah, você me deve", aí o outro também: "Ah, mas então eu não vou te pagar", tal, tal. Aí vocês vai lá, tal, quer resolver tudo na né. Você entende que isto é uma criação, um espírito de criação, é uma lei. E, por exemplo, né, de você ter que ser honesto com a outra pessoa, a pessoa desonesta com você, ou seja, alguém está infringindo a lei, então vocês briga, pum, mata um ou outro, por exemplo, mata um, mata o outro. Aí fica aquela confusão. Você vê que ele é muito, esse sistema, ele é muito, essa lei do corpo, ele é muito cruel, ele pede muito sangue para justificar o sistema, ele é muito corrupto quando ele tem que ser corrupto, ele é muito corrupto quando ele é uma coisa boa, quando você entende ele, pode ser uma coisa parada, fica tranquilo, leve, certo? Mas tudo que você desconecta do sistema gera um prejuízo na mão de obra de um, do outro, você desvia uma coisa, desvia a outra, certo? Você gera prejuízo. Por exemplo, hoje, vamos falar olha, hoje tem muitas coisas na sociedade ilegal, né, que as pessoas têm prática das mesmas formas, elas continuam praticando, e com legalidade, liberdade, mas você entende que é muito complexo quando você não tem quando o sistema não está à parte das coisas, quando ele não está quando a lei não está sendo obedecido, as pessoas ela vai se resolvendo as coisas do seu jeito. Por exemplo, vamos tentar, eu estou querendo, falar de uma coisa que seja simples para que você não compre não vamos supor, você está dentro de uma empresa, a empresa tem as suas organização, você entende que todo dia você ir para aquela empresa e repetir, repetir, e a empresa tendo um padrão de trabalho para todos os trabalhadores, todo mundo vai ficar leve. Ninguém vai ficar sobrecarregado, porque todas essas tarefas, todo mundo vai, todo dia, vai saber o que vai ser feito. Por exemplo, hoje mesmo eu estava falando com um passageiro, por exemplo, hoje, só para vocês entenderem, por exemplo, o que o sistema hoje, a tecnologia presente, o que poderia ajudar para os motoristas? Por exemplo, o motorista ele devia parar apenas em cabina. Mesmo estando na BR, em qualquer lugar devia ter uma cabina. As pessoas só podiam embarcar se estivesse dentro da cabina, dentro da cabine, né? Aí ele vai lá, tá lá dentro, lá beleza, você está no ponto de ônibus, você vai embarcar lá. Porque hoje em dia as pessoas saem de uma rua, numa rua curta, e depois entra num lugar e já quer te dar sinal, quer parar você de qualquer jeito. E você não para não, eles acham que está no direito dele, né? Por quê? Porque isso não tem uma organização, não tem uma coisa que rege isso, que deixa isso definido, porque cada um luta pelo seu estado emocional, de interesses emocionais, cada uma cria uma coisa correta para se relacionar a outra pessoa, e o que você vê na sociedade hoje é só crise, 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 crise. Ou seja, quando você desvaloriza os valor, né, desvaloriza, você desvia isso, né, deixa de estar fazendo esse trabalho de ciclo né, de estar pagando imposto, ou de estar obedecendo uma lei, ou você deixa de fazer isso, você corrompe toda a cidade. Porque esse nosso corpo emocional está bem presente junto com a lei. Se você corromper ele, você também corrompe o sistema todinho. Entenda isso, certo? Hoje ganha grande complexidade, né? As pessoas
foi treinado com essas políticas aí, que as pessoas hoje falam que é roubaria, né, eu não gosto de dizer isso dentro da expressão que é roubaria. Eu entendo que isso tudo faz parte de um plano de unificação para que as pessoas possam, estar consciente, independente se ela está lucrando, se ela não está, se ela tem dinheiro ou não tem, eu entendo isso de uma coisa, unificação para Deus, eu entendo o plano de Deus. Eu não entendo o plano de homem, independente se você está morrendo de crise, está buscando aí as suas formas de ter coisa a qualquer custo, eu entendo que isso é coisa de Deus, independente de qualquer coisa. Entenda isso, certo? Então entenda isso, ó. Quando eu digo que a mão de obra valoriza a empresa e a cidade, eu explico que este valor vai ser aplicado na empresa, né? E até mesmo em um sistema que organiza uma sociedade e valorizando a mão de obras dos corpos, explicando o imposto pago, né, para o governo, né? Eu não estou desviando nada do governo, eu estou legal, né? Estou fazendo, obedecendo a lei, né? Estou cumprindo a lei, eu estou fazendo a minha segurança, a segurança do outro, eu estou valorizando a minha obra, a obra do outro também, esse dinheiro vai circular com mais rapidez e todo mundo vai comprar, todo mundo vai vender, e então o país vai prosperar, porque não existe pessoas corruptas, certo? Todo mundo está se organizando, todo mundo no seu espaço, todo mundo realizando com a sua fonte, com a sua vida, todo mundo acrescentando um para o outro, fazendo o comércio dos seus planos objetivos, fazendo o trabalho, produzindo seus frutos objetivos de uma forma independente, sem pisar no pé do outro, né? Tudo tranquilo, tudo, entendeu que tudo é separado, tudo relacionando por etapa, bonitinho. Então as coisas vai passar a ser bom, o sistema vai passar a ser valorizado, nossos trabalhos, nossas mãos de obra vai passar a ser valorizado, todas as coisas vai ficar valorizada e nós vamos viver, né? Entenda isso. A valorização, né, e valorizando a mão de obra dos corpos, explicando o imposto pago para o governo para que o sistema, né, faça o ciclo correto da frutificação comerciais desses corpos. E sem desvalorizar a mão de obra de outro corpo. Como é que você desvaloriza a mão de obra de outro corpo, né? Desviando dinheiro, né, desviando dinheiro público, desviando dinheiro, né, sei lá, qualquer coisa, certo? Os comércios, tudo aquilo que você vai começar, você tem que entender justo, certo? Se eu tenho uma coisa, eu tenho que, por exemplo, se eu estou vendendo um carro aqui, eu tenho que olhar a tabela FIP dele. Ah, a tabela FIP é isso mesmo. Ah, mas o carro tem uma batida aqui e tal, beleza, desconta aí 5.000, você vai lá e conserta esse carro, né? O que eu quero é o dinheiro justo, por exemplo. Então, tudo formal, tudo bem explicado, tudo a pessoa paga, eu quero pagar esse carro aqui, tanto nesse valor, certo? Tá isso, isso, isso. Não, né? O carro tá valendo, o carro está conservado, bom, então o valor na tabela FIP não tem nenhuma coisa estragada e tal, beleza, tranquilo. Então está valendo o valor tudo correto, certo? Ou seja, tudo na honestidade, tudo bom, então tudo vale aquele valor valorizado, certo? Agora, quando eu desvalorizo a pessoa, eu vou passar a perna na pessoa, eu vou querer fazer isso só para me ganhar, certo? Aí é ruim, sabe? Todo mundo tem ou casa, quer vender para juntar dinheiro, né? Cada um vai ajudar, o outro quer vender para comprar, fazer comércio, né? Eu tenho um lote, eu vou vender ele, eu peço um valor, não importa quanto que eu estou vendendo, a pessoa paga se quiser, certo? Isso aí a pessoa vai lá e olha, gostou, vai servir para você, paga o valor que quiser, não tem problema, né? O carro já tem essa delicadeza de estar lidando direto com um defeito de uma coisa e o outro, certo? Quando você olha para um terreno, às vezes você vai e pede um valor, a pessoa paga se quiser, não tem problema também, certo? Ou seja, existe várias formas de relacionamento, você não pode andar de esperteza, né? Ou seja, você tem um lote para vender, você coloca lá bem menos, né? A pessoa compra se quiser, né? Entenda isso. Né? E sem valorizar a mão de obra do outro, né? E quando explicando a desvalorização, explica também as coisas fora das leis dos corpos e que desvia as mãos de obras públicas de um sistema formado por corpos, explicando tudo aquilo que o corpo tocar. Vamos recapitular de novo. Ó, e quando explicando a desvalorização, explica também as coisas fora das leis dos corpos e que desvia as mãos de obras públicas de um sistema formado por corpos, explicando tudo aquilo que o corpo tocar forma um sistema.
Este sistema pode ser valorização organizada das forças brutas dos corpos, certo? Tudo aquilo que você produz, forças brutas, tudo valorizado, tudo isso vai ficar perdido no tempo. Não estou falando do amor aqui, entendeu? Ou seja, entenda isso. Quando eu falo de sistema, eu falo de coisas objetivas, coisas que ficam paradas, coisas de interesse, tudo isso vai ficar parado dentro da sociedade. Vamos recapitular de novo. E quando explicando a desvalorização, explica também as coisas fora das leis, né? Desvalorização, eu desvalorizo a lei, eu passo por cima da lei, né? Dos corpos, que desvia as mãos de obras públicas do sistema, formando os corpos, form, formado por corpos formado por corpos, e explicando tudo aquilo que o corpo tocar forma um sistema. E explicando tudo aquilo que o corpo tocar forma um sistema. Esse sistema pode ser valorização organizada das forças brutas dos corpos, que são relativos ao tempo relativo destes corpos. Eu estava pensando em uma coisa aqui. Você já viu que, vamos supor que você é uma pessoa que trabalha nas mídias sociais, certo? Você está dando muita audiência para um podcast, por exemplo, só para vocês entenderem o que, que significa valorização, certo? Ou um programa de TV, né, aberta, e você vai lá e tal. Você entende que a partir do momento que você dá uma audiência para as pessoas vai ter um ganho, vai ter uma valorização naquela apresentação. Não é injusto muitas das vezes o protagonista, por exemplo, que vai ser apresentado naquele programa, não receber um cachê, né? As pessoas falam assim, você faz um trabalho social, então você tem que trabalhar para mim de graça, porque tudo que você faz é uma coisa de graça. Não, isso é interesse, são coisas comerciais, já se tornam coisas comerciais, já não é uma coisa mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Você compreenda que alguém vai estar ganhando e o outro vai estar perdendo, ou seja, a pessoa que diga para você para não receber é a pessoa que está lucrando em cima de você, certo? Está lucrando em cima daquilo que você está apresentando, daquilo que você está dando audiência, aí você está gerando aí milhões para a emissora, mas a emissora está chantageando você que você está fazendo um trabalho social, certo? Essa é só uma explicação, certo? Eu não tenho contato com isso, é só mesmo veio na minha ideia para que vocês entendam o que que é valorização. Quando uma pessoa ganha, né, e você faz parte desse trabalho, né, desses trabalhos, outras pessoas também têm que ganhar da mesma forma. Isso explica a vida útil de outras pessoas. Todos nós somos pai de família, nós trabalhamos pelas comercial. Todos os pais de família, eles têm essa ideia de sustentar a sua casa, sua família, são da mesma forma, tudo está tudo conectado ao sistema. Eu não vou para casa sem conseguir comprar um arroz e feijão e achar que isso está resolvendo a minha vida, não está. Entenda isso, entenda isso. Ou seja, existe essas ideias, certo, certo, e fazendo essas relatividades de compreensão sobre uma coisa e outra, e quando você faz essa ideia sobre interesse, você já entende que isso é comércio da frutificação, certo? Isso pode ser bom, certo? Mas eu tenho que fazer a percepção de tudo que está movendo com o meu nome, tudo aquilo que está dedicando, se está gerando publicidade, certo? Se isso tem que ser honesto também da mesma forma. Só para que vocês compreendam. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Não entendeu? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, isso é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.